Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégico. Hoje nosso convidado é o Dr. Clever Vasconcelos. Ele é professor de Direito Constitucional no Complexo da Amasa Educacional. Autor de livros, ele é promotor de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo. Professor, muito obrigado pela oportunidade desse papo. Eu que agradeço, Rodrigo, uma satisfação enorme estar aqui com você, prestigiando o seu canal, e estou à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida envolvendo o tema, e mais uma vez muito honrado com a qualidade do profissional que me entrevista e, enfim, colaborando também para o seu telespectador tirar algumas dúvidas, solucionar alguns problemas que nos afligem no nosso cotidiano, não é verdade? A nossa Constituição ela é criticada por conter muitos detalhes, por ser muito ampla, por ter muitos artigos. Em que pesem ela também ter aspectos positivos em questões humanísticas, sociais. Qual que é a sua leitura sobre a nossa Constituição? A gente tem aquela característica constitucional de Constituição analítica, porque ela envolve a análise de vários temas. Portanto, ela não é sintética. Portanto, a nossa Constituição é analítica. E analítica por quê? Se você for ver bem a história do direito constitucional brasileiro, nós tivemos dois movimentos. Um movimento chamado constitucionalista ou constitucionalismo e o neoconstitucionalismo, o novo constitucionalismo. Esse constitucionalismo, ele procurou ao longo da história das nossas 7 constituições organizar o Estado. A estrutura do poder judiciário, executivo e legislativo. Em 1946, no pós-guerra, o Brasil adotou uma linha de valorização da pessoa humana do ponto de vista constitucional. E aí surgiram os primeiros direitos e garantias fundamentais. Isso em 46. Com os anos de fogo, com a ditadura militar, essa valorização dos direitos da pessoa humana foi deixada um pouco de lado. Só em 1988 que nós resgatamos isso. Então a nossa Constituição ela tem 2 pontos: direitos e garantias fundamentais e organização do Estado. Dentro desse aspecto, eu faço a seguinte análise. Ela, durante todos os artigos, 250 artigos, ela procura legislar de maneira muito intervencionista. A resposta é positiva. Veja bem o exemplo da reforma previdenciária. Nós temos as normas previdenciárias na Constituição. Não podia estar na lei ordinária. Nós temos regras tributárias que podiam estar no Código Tributário Nacional. Então tem uma excessiva regulamentação tributária na Constituição. Nós temos regras de processo legislativo na Constituição, podiam estar na lei ordinária. Nós temos questão envolvendo indígena, questão envolvendo direito de família na Constituição Federal. Nós temos excessiva organização do Estado a partir do artigo 37 na Constituição. Então, de fato, ela é extremamente analítica. Ela podia ser mais simplória, mais fácil e só regular tipicamente a organização do Estado e os direitos e garantias fundamentais mais básicos. Mas, de fato, é aquela mania de a gente querer regulamentar, regular tudo, legislar tudo em matéria constitucional. Isso causa um grande problema, porque isso vai inchar a pauta do Supremo Tribunal Federal. Tudo pode ser inconstitucional. Então, essa é a crise de uma Constituição extremamente analítica. Mas olhando agora, professor, sobre os olhos do Poder Legislativo, né? Como o professor falou, hoje muitos e muitos diplomas legais são questionados no Supremo sob esse enfoque de controle concentrado de constitucionalidade. Tudo é inconstitucional. A gente pode dizer que há uma crise no Poder Legislativo? Olha, eu acho que essa mania de tudo virar constitucional deriva da análise anterior, da nossa Constituição ser analítica. Eu falo crise no Poder Judiciário? Não. O que eu acho é que é uma falta de qualidade do nosso parlamentar.
E isso eu toco num ponto bem grande. Eu vejo hoje em dia que o parlamentar ele está mais preocupado em fazer live no parlamento do que discutir os diplomas legais com profundidade. Isso deriva do quê? Da falta de formação do parlamentar. O parlamentar hoje tem muita informação, mas pouca formação. Mas isso deriva de um processo de crescimento da sociedade com falta de investimento na educação. E isso se reflete no parlamento. Agora, o que é preciso, Rodrigo, é de fato que o parlamentar seja melhor formado, que o parlamentar esteja comprometido com a resolução de questões pontuais, mais uma vez eu repito, reforma da Previdência, reforma do Estado, reforma tributária. O Brasil clama, o Brasil está de joelhos esperando uma resposta do Poder Legislativo em vários desses assuntos. E eu sinto que há muita vagarosidade, há muita lentidão no que diz respeito à análise desses temas. Essa é a crise. É a crise de falta de formação, a crise de maniqueísmo, ou seja, hoje nós estamos polarizados ideologicamente e sem o compromisso de ir em frente, resolver os problemas nacionais, a gente procura atacar esquerda e direita, e não lembra que a legislação precisa ser aperfeiçoada independentemente dessa polarização maniqueísta. Mas, professor, o enfoque que eu digo é o seguinte: à medida que um poder da República ele promulga um diploma legal e os outros atores, com excessiva recorrência, levam esse diploma a ser chancelado por outro poder, a gente não pode chegar à conclusão que o que sai deste poder ele já sai fraco, a ponto de outro precisar chancelar ou ter o poder de sempre derrubar. Toda lei tem uma presunção de constitucionalidade. Presume-se que a norma é constitucional, inclusive em relação às emendas constitucionais, que se submete ao controle de constitucionalidade porque são fruto do poder constituinte derivado reformador. Mas essa presunção de constitucionalidade é relativa, não é absoluta. Então, a lei ela não tem uma vacina, um antídoto, uma proteção, um escudo a respeito do seu questionamento de constitucionalidade. Então, seja emenda constitucional, seja lei ordinária, lei complementar, ela afeta a possibilidade de ser reconhecida inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, é aquilo que eu falei anteriormente. Se o Poder Legislativo usufruísse de uma preparação de alta qualidade do ponto de vista legislativo, e aí entra o agente do direito, no sentido de auxiliar o deputado federal, auxiliar o senador nesse sentido, nós estaríamos menos questionando constitucionalidade e mais executando as normas. Então eu temo de uma produção legislativa de má qualidade. E essa produção legislativa de má qualidade a gente sente no dia a dia, aqui analisando os processos, inclusive os magistrados, até de primeiro grau, tendo que se pronunciar a respeito do controle difuso de constitucionalidade, julgando no fundamento das suas decisões de primeiro grau, nas suas sentenças, na causa de pedir, a questão da verificação da compatibilidade da norma com a Constituição, que não é um papel fundamental do magistrado de primeiro grau ou de segundo grau. O interessante é que o controle fosse mais exercido de maneira concentrada no Supremo Tribunal Federal. Mas diante da má qualidade, inclusive da legislação municipal, o magistrado, o operador do direito, os advogados, os promotores, os defensores, eles sentem essa dificuldade. Então essa é a minha visão crítica da má, repito, formação como regra do integrante do Poder Legislativo. Professor, aproveitando esse gancho então, e o pessoal, os advogados que nos assistem, quando eles desejam exercer esse controle difuso de constitucionalidade, que dica que o professor pode dar, como isso deve ser feito em processos de qualquer natureza, existe algum aspecto a ser seguido, como isso deve ser observado em causa de pedir, no pedido, como isso deve ser preparado para conseguir o resultado esperado? Isso é muito importante, a pergunta é muito inteligente. Obrigado, Rodrigo, por ter essa oportunidade de falar isso para os colegas militantes do direito. É o seguinte, o controle difuso, ele vai agir não no pedido, mas na causa de pedir.
é aquela questão. A decisão do magistrado de primeiro grau, a decisão do magistrado de tribunal intermediário, segunda instância ou instância superior, ela faz coisa julgada no que tange a inconstitucionalidade incidental? A resposta é não, porque o efeito é só entre as partes. Portanto, se uma lei municipal, se uma lei estadual, se uma lei distrital ou se uma lei federal contrariar a Constituição, você, profissional do direito, na sua petição inicial, vai, como fundamento do seu pedido, requerer a inconstitucionalidade. Agora, é muito importante perceber o seguinte: se essa inconstitucionalidade chegar em recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, de efeito inter partes, não erga omnes, de efeito só para o caso concreto, não em relação a outros casos, é possível que o Supremo Tribunal Federal, em última instância, a reconheça inconstitucional, mas isso em grau de recurso extraordinário. Aí se aplica o artigo 52, inciso 10 da Constituição, onde o Supremo Tribunal Federal notifica ao Senado, e o Senado, querendo, transforma a inconstitucionalidade inter partes em erga omnes. Né? Essa a gente fala de transcendência dos motivos determinantes do controle difuso de constitucionalidade, em que você pode usar um processo individualizado para transformar esse controle difuso em um efeito erga omnes, sem ação direta de inconstitucionalidade. E olha, e mais uma questão interessante: aqui no Ministério Público, de modo geral, a gente trabalha com direitos difusos e coletivos. O questionamento de constitucionalidade difusa em matéria de processo coletivo também é possível. Não é porque o Ministério Público representa a sociedade que ele não pode pedir no processo a inconstitucionalidade difusa. E também, nós não somos titulares exclusivos de ações coletivas. A ação civil pública pode ser ajuizada por entidade de classe, enfim, por que não também o particular pedir em processo coletivo a inconstitucionalidade difusa? Isso é muito importante. Perfeito, professor. Vamos trazer um exemplo prático agora de uma situação que tem sido muito debatida, presente no novo Código de Processo Civil. Lá no rito de produção antecipada de provas, tem o artigo 382, parágrafo 4º, que estabelece que a decisão que defere a produção antecipada de provas é irrecorrível. Como é que o professor de Direito Constitucional enxerga essa menção legal frente a um pressuposto que, salvo engano, tem natureza constitucional, da observação do duplo grau de jurisdição? Vamos lá. O duplo grau de jurisdição é direito e garantia fundamental? Está lá no artigo 5º? A resposta é não. Então, o duplo grau de jurisdição não é direito e garantia fundamental do ponto de vista instrumental do processo. Existe na organização estrutural do Poder Judiciário diversas instâncias, não só a segunda, mas a superior e o Supremo Tribunal Federal. No caso em questão que você me coloca, Rodrigo, da vistoria ad perpetuum rei memoriam, ou também conhecida como produção antecipada de provas, eu lhe pergunto: o grau cognitivo desta demanda pressupõe a análise de uma contraposição de ideias, gerando a denominada lide, o conflito de interesses de polos distintos de uma relação processual? Do meu ponto de vista, não. É simplesmente a coleta de uma prova que vai servir de instrumento para uma outra ação diante da ameaça do desaparecimento desse elemento colhido na natureza ou colhido de maneira artificial, chamado prova. Por isso que a vistoria ad perpetuum rei memoriam, ou a produção antecipada de provas em sede processual civil, acertou muito bem o Código de Processo Civil e não possibilitar o duplo grau de jurisdição, porque não há questionamento que envolve contraposição de ideias. É simplesmente a coleta de prova que diante do princípio da
da análise livre, da persuasão racional do juiz no processo cognitivo futuro é que ele vai analisar essa prova. O nosso sistema não admite prova legal, né? É análise livre de prova. Então essa prova pode ser bem recebida ou não ser bem recebida no processo cognitivo futuro. É diante desse diagnóstico, diante de toda dessa visão de coleta só da prova, que não justifica a existência de lide, é que fica limitado o duplo grau de jurisdição, que não é direito e garantia fundamental no processo civil. Só aprofundando um pouquinho mais, professor. Vamos lá. Salvo engano, eu também já li alguma coisa que o duplo grau de jurisdição teria previsão no Pacto de San José da Costa Rica, Sim. que teoricamente teria sido recepcionado em caráter constitucional. Fazendo essa construção, a gente não conseguiria forçar um pouquinho essa natureza de duplo grau? Já entendi que nesse caso, em função da natureza da decisão, não. Mas só para a gente aprofundar, em outras situações que os nossos colegas precisem pleitear essa natureza. O professor entende que dá para brigar, ainda que não expresso lá no artigo 5º ou em outro ponto da Constituição? Olha, dentro da característica desse processo de coleta de provas, me parece razoável nós invocarmos o princípio do duplo grau de jurisdição diante do Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José, ele se submete à qualificação de norma materialmente constitucional. Formalmente, porque foi recepcionado como lei ordinária, salvo engano, foi recepcionado em 1992. Ele é de 1969 e foi recepcionado pelo Congresso Nacional em 1992, quando não tinha a existência do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que erigia os tratados internacionais como possível normas de direitos humanos constitucionais, né? O que aconteceu recentemente com o Tratado Internacional de Marrakech, que foi recepcionado como norma constitucional. Agora, não é por causa disso que todo o processo tem que se submeter ao duplo grau de jurisdição. Se não, a gente vai pensar no seguinte: e um deputado e um senador que foi condenado criminalmente no Supremo Tribunal Federal? É verdade. Que é a instância única, ele tem direito a um duplo grau de jurisdição? Não. O foro privilegiado, na sua essência, é um privilégio para a sociedade, não é um privilégio para o réu. Porque existe a supressão de instância. Você pega uma autoridade, por exemplo, que é processada no Tribunal de Justiça. Foi suprida uma instância dela. Uma autoridade, um governador de estado, por exemplo, que é processado no STJ, que é o foro competente para processar criminalmente o governador de estado. Ele tem a supressão de duas instâncias. E um senador e um deputado, presidente da República, no exercício da função, uma única instância. Então, dentro desse diagnóstico, eu mais uma vez reitero, o duplo grau de jurisdição não é uma essencialidade do processo. Do contrário, nós estaríamos desvalorizando a magnitude das decisões de primeiro grau de jurisdição, que tem juízes qualificadíssimos. Ótimo, professor. Agora não deixou margem para nenhuma apelação. Nenhum recurso. Nenhum recurso. Tá. Nenhum jus esperneante. Tá bom. Bem, para a gente fechar então, a gente vive agora, inclusive recentemente vimos uma declaração do presidente da República falando sobre nomeação futura de ministro do Supremo, e reacende sempre aquela polêmica de quem critica a nossa Carta Magna, que em tese ela dá muitos poderes ao presidente, notadamente o de nomear ministros do Supremo, do STJ, dentre outros cargos importantes. Mas há também quem defenda essa prerrogativa, porque você tem como acessar o remetente. Olha, foi ele que indicou. Qual que é a sua leitura desse sistema que define o presidente como quem indica? Olha, eu sou veementemente contra o critério de investidura como se apresenta na Constituição. Eu sou obediente à Constituição, mas não é por isso que eu não posso contrariá-la, do ponto de vista acadêmico. Na questão aqui, do ponto de vista do critério de investidura do presidente da República, nós temos a atuação da cláusula de freios e contrapesos, onde o presidente indica e existe a possibilidade de ratificação ou não pelo Senado Federal, pela maioria absoluta do Senado Federal. Só que não existe um critério objetivo
de escolha de um ministro. Como tem no STJ, por exemplo, uma porção de juízes federais, uma porção de juízes estaduais, uma porção de membros do Ministério Público e da Advocacia, como existe também no TST, como existe no STM e como existe também no TSE, de ministros oriundos do STJ, do Supremo Tribunal Federal e da classe dos advogados. Portanto, eu penso que deveria a Constituição ser reformada nesse ponto, vinculando um critério técnico objetivo de indicação de juízes de determinadas carreiras jurídicas. Eu sou favorável que ministros do Supremo Tribunal Federal devam vir numa porção obrigatória da Justiça Estadual, obrigatória da Justiça Federal, obrigatória da classe do Ministério Público e da Advocacia também. E assim nós teríamos um critério mais técnico e menos politizado do Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, você vai numa faculdade de Direito, os alunos conhecem o nome e sobrenome dos ministros, o signo, o prato preferido, ou seja, e a opção política do ministro. Isso não é bom para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem que tirar esse viés político que a gente vê na mídia do modo geral e voltar ao que era antes. Um tribunal estritamente classificado, com magistrados de ordem técnica e oriundos de carreiras e atuação comprovadamente jurídica. Como assim comprovadamente jurídica? Advogados com experiência, membros do Ministério Público com experiência, magistrados com tempo mínimo de magistratura. Hoje em dia, por exemplo, você pode pegar e indicar um juiz de primeiro grau substituto como ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí o notável saber jurídico, ele adquiriu porque passou no concurso. Mas eu acho interessante que esse magistrado, que esse membro do Ministério Público, que esse advogado tenha uma experiência. Porque afinal de contas é o Supremo Tribunal Federal, né? Então, e lamento também um pouco essa questão prematura de indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal um ano e meio antes da vaga ser aberta do ministro Celso de Mello. Nós temos isso pode ocasionar o desprestígio do ministro da Justiça, que vai ficar um ano e meio sobre a classificação de que vai ser ministro do Supremo. Isso desprestigia o Supremo Tribunal Federal, que também poderia ser ouvido na escolha pelo presidente de ministro do Supremo. Isso desprestigia o Senado Federal, que já sabia um ano e meio antes quem vai se abastinar. Isso desprestigia um currículo enorme de um ministro de altíssima categoria, que é o ministro José Celso de Mello Filho, que está lá no Supremo Tribunal Federal sentado, já com a indicação do seu sucessor, desprestigiando a sua autoridade. Então, a gente precisa ter mais razoabilidade na hora de se manifestar em relação a temas como esse. É a minha sugestão ao presidente da República, né? No sentido de valorizar, às vezes, o silêncio e a sua própria indicação, porque desprestigia ele próprio no seu critério de indicação. Então nós temos esses dois problemas: o problema da indicação prematura, sem qualquer crítica à indicação do ministro Sérgio Moro, um magistrado de extrema categoria, e também a questão do critério de investidura. Essa é a minha visão sobre a investidura dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Professor, foi ótimo, uma aula de constitucional. Agradeço bastante pela oportunidade. Eu que agradeço, Rodrigo. Fico muito feliz com o sucesso do seu canal. A gente tem percebido que os profissionais do direito têm aderido. Isso só revela a sua alta qualidade no exercício da sua profissão. Eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui falando de assuntos tão importantes e de perguntas tão qualificadas que você me fez. Obrigado mais uma vez, professor. Pessoal, então é isso e até a próxima segunda.